Você já teve a sensação de que sua vida mudou, mas não conseguiu explicar exatamente o que estava acontecendo? Em alguns momentos, antigas certezas começam a desaparecer. Objetivos que antes pareciam importantes já não têm o mesmo significado, e surge uma dúvida: será que estou no caminho certo? Neste vídeo, vamos entender por que algumas fases de confusão podem ser sinais de mudança, como o crescimento pessoal acontece antes dos resultados aparecerem, e por que muitas pessoas desistem justamente quando estão construindo uma nova versão de si mesmas. Existe uma fase da vida em que muitas pessoas começam a sentir que algo está diferente, mas não conseguem explicar exatamente o motivo. As coisas que antes davam direção começam a perder sentido, antigos objetivos já não trazem a mesma satisfação e surge uma sensação de dúvida sobre o caminho que estão seguindo. Esse momento costuma ser interpretado de forma errada. Muitas pessoas acreditam que essa falta de clareza significa que estão fracassando ou tomando decisões ruins. Mas mudanças importantes na vida nem sempre começam com certeza. Muitas vezes, elas começam com perguntas. Quando uma pessoa passa por um período de crescimento, ela precisa se adaptar a novas situações, novas responsabilidades e novas formas de pensar. A psicologia explica que mudanças de identidade e comportamento podem causar desconforto, porque o cérebro busca estabilidade e padrões conhecidos. Quando esses padrões começam a mudar, é comum surgir uma sensação de insegurança. Pense em uma fase em que você percebeu que algo dentro de você estava diferente. Talvez uma opinião sua tenha mudado, talvez algo que antes tirava a sua paz já não tenha o mesmo impacto, ou talvez você tenha começado a questionar escolhas que antes pareciam óbvias. Esses sinais não significam necessariamente que você perdeu o controle da sua vida. Eles podem indicar que você está deixando uma antiga forma de enxergar o mundo para construir uma nova. O problema é que muita gente abandona esse processo porque espera que toda mudança venha acompanhada de motivação, confiança e resultados rápidos. Quando isso não acontece, a pessoa conclui que nada está funcionando. Mas existe uma parte desse processo que poucas pessoas percebem. Antes de uma mudança aparecer por fora, ela geralmente começa acontecendo por dentro. E é justamente aí que surge a próxima pergunta. Por que uma fase de crescimento pode dar a sensação de que estamos piorando, mesmo quando estamos evoluindo? Quando você começa a mudar, uma coisa importante acontece. A pessoa que você era antes começa a não combinar mais com aquilo que você está construindo. Isso pode acontecer com suas ideias, seus hábitos, suas amizades, seus objetivos e até com a forma como você enxerga a si mesmo. O cérebro humano gosta de previsibilidade. Ele cria padrões para economizar energia e manter uma sensação de segurança. Quando você decide mudar um comportamento antigo ou sair de uma zona conhecida, o cérebro pode interpretar isso como algo difícil, mesmo quando a mudança é positiva. É por isso que algumas pessoas sentem vontade de voltar para antigos hábitos. Não porque esses hábitos eram melhores, mas porque eram conhecidos. O que é familiar costuma parecer mais seguro do que aquilo que ainda está sendo construído. Durante esse processo, é comum surgir uma comparação injusta. Você olha para quem você era antes e percebe que perdeu algumas certezas, mas ainda não enxerga completamente a nova versão que está surgindo. Esse intervalo entre o antigo e o novo é uma das partes mais difíceis. Você não se identifica mais totalmente com o passado, mas ainda está aprendendo a lidar com o futuro. É nesse momento que muitas pessoas cometem um erro. Acreditam que, por estarem desconfortáveis, estão no caminho errado. Mas desconforto também pode aparecer quando estamos aprendendo algo novo, desenvolvendo uma habilidade ou mudando uma forma antiga de pensar. A verdadeira transformação não acontece apenas quando tudo fica fácil. Ela acontece quando você começa a agir de uma maneira diferente, mesmo sem ter todas as garantias. Muitas pessoas começam uma mudança esperando sinais rápidos de que estão no caminho certo.
Elas mudam alguns hábitos, tentam novas atitudes, fazem esforços diferentes, mas quando nada muda imediatamente, começam a pensar que talvez não esteja funcionando. O problema é que muitas transformações acontecem antes de serem visíveis. Uma pessoa pode estar desenvolvendo mais disciplina, mais controle emocional e uma forma mais madura de tomar decisões, mas essas mudanças internas nem sempre aparecem para outras pessoas. Existe uma diferença entre não estar evoluindo e ainda não conseguir enxergar a evolução. Esse é um ponto importante porque nosso cérebro tende a valorizar mais resultados concretos do que pequenos avanços. Por exemplo, alguém pode passar meses construindo uma rotina melhor, aprendendo a lidar com problemas e tomando decisões mais conscientes. No começo, pode parecer que nada mudou, mas quando essa pessoa olha para trás, percebe que reage de uma maneira completamente diferente. Outro ponto que atrapalha muito é comparar o próprio começo com o resultado final de outra pessoa. Você vê alguém que conseguiu algo e enxerga apenas o momento atual, mas não vê todo o processo que aconteceu antes. Cada pessoa tem um ritmo, uma história e desafios diferentes. Comparações podem fazer alguém desistir de algo que estava começando a dar frutos. Por isso, antes de abandonar um caminho, vale observar uma pergunta: você realmente não está avançando ou apenas está em uma fase em que o progresso ainda está sendo construído? Uma mudança verdadeira não acontece apenas quando você alcança um objetivo. Ela acontece quando a forma como você pensa, reage e toma decisões começa a ser diferente. Muitas vezes, os primeiros sinais de evolução não aparecem em conquistas externas. Eles aparecem em pequenas situações do dia a dia. Uma crítica que antes tirava sua confiança já não tem o mesmo peso. Um problema que antes parecia impossível agora é algo que você consegue enfrentar com mais calma. Isso acontece porque você desenvolveu novas formas de lidar com as situações. Estudos sobre comportamento e formação de hábitos mostram que mudanças consistentes nas ações acabam influenciando a maneira como uma pessoa se enxerga. A pessoa começa a deixar de pensar apenas: eu quero mudar minha vida, e passa a agir de uma forma que combina com quem ela quer se tornar. Essa diferença é importante, porque resultados podem desaparecer. Uma oportunidade pode acabar, uma fase pode terminar, uma situação pode mudar. Mas as habilidades que você desenvolveu durante o processo continuam fazendo parte de você. A confiança também funciona dessa maneira. Ela não aparece de repente. Ela cresce cada vez que você enfrenta algo difícil e percebe que consegue continuar. Chega um momento em que você olha para trás e percebe algo que antes não conseguia enxergar. Aquela fase em que tudo parecia confuso não era um período sem movimento. Era um período de construção. O crescimento pessoal costuma acontecer em pequenas escolhas repetidas. Uma decisão mais consciente, uma reação mais equilibrada, uma atitude diferente diante de um problema. Cada uma dessas escolhas parece pequena quando acontece, mas juntas criam uma mudança enorme. A vida externa muitas vezes demora para acompanhar essa mudança interna. Uma pessoa pode estar mais preparada, mais madura e mais confiante antes que as oportunidades apareçam. Por isso, medir seu progresso apenas pelo que acontece fora pode fazer você ignorar o quanto já evoluiu. Também é importante entender que uma fase difícil não significa que você está sendo impedido de avançar. Algumas dificuldades obrigam você a desenvolver habilidades que talvez nunca criaria em momentos de conforto. Com o tempo, você começa a perceber que não precisava se tornar outra pessoa para merecer uma vida melhor. Você precisava construir uma versão mais preparada de si mesmo. A maior mudança acontece quando você para de esperar uma confirmação externa para acreditar no seu próprio caminho. Você começa a confiar mais nas atitudes que está tomando e menos nas dúvidas que aparecem durante o processo. Talvez essa fase da sua vida não seja o fim de algo. Talvez seja o período em que você está criando uma nova base para tudo que vem depois. E quando essa nova fase chegar,
você vai perceber que a transformação começou muito antes dos resultados aparecerem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe sua opinião nos comentários. Às vezes, uma simples reflexão pode ajudar outra pessoa que também está passando por uma fase de mudança. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos sobre crescimento pessoal, mente e transformação. Nos vemos no próximo vídeo.